Pois bem, então vamos lá, né? Quando você fala sobre a lei de improbidade administrativa, definitivamente o grande ponto da lei é você saber o que configura improbidade administrativa, né? Porque assim, seria meio retardado você falar de uma lei sem saber o que ela quer defender especificamente. Então, é claro que a gente precisa fazer um estudo bem detalhado sobre o que configura o cometimento de um ato de improbidade a partir do momento que o agente comete ali um ato ou faz alguma coisa. Então, eu preciso saber o que realmente é identificado como ato de improbidade administrativa, tá? Claro que por isso que é importante. Você primeiro tem que saber quem são os sujeitos da ação de improbidade. Então, quem é que comete, contra quem se comete. E depois, eu nunca trabalho os atos antes, né? Depois você fala do que configura efetivamente o cometimento de improbidade e que pode gerar ali a punição ao servidor, tá? Então, faça sempre esse estudo primeiro de saber quem comete, como é que são as regras de aplicação da lei para depois você falar dos atos. Não à toa a lei faz isso. Ela prepara o terreno para depois falar da improbidade em si, para classificar, estabelecer e tipificar condutas. Então, não vamos fazer diferente da lei, porque a lei ela foi criada de uma forma, pelo menos a gente entende assim, inteligente, né? Então, vamos para o quadro e vamos começar a conversar sobre essa questão de atos de improbidade, tá? Tudo começa no artigo 9º da nossa lei, que vai falar sobre os chamados atos que geram ou que resultam em enriquecimento ilícito, tá? O artigo 9º, ficou bem ruim isso aqui, né? Mas tudo bem. O artigo 9º, ele vai trazer várias situações em que o ato do agente público vai caracterizar o chamado enriquecimento ilícito. O que eu preciso que você saiba em um primeiro momento, tá? Enriquecimento ilícito, ele sempre vai acontecer quando o agente público tomar uma atitude que se estabeleça, que se apresente como uma atitude de benefício próprio. A grande marca do ato que gera enriquecimento ilícito é o reconhecimento de que o agente público comete o ato em benefício próprio. Ele é o alvo ou o destino do ato próprio criado por ele. Então a ideia aqui quando você trata sobre a questão de enriquecimento ilícito é que eu não estou beneficiando ninguém, não estou ajudando ninguém, não estou facilitando a vida de ninguém, só a minha. Tá? Então toda vez que você se depara com o estudo do artigo 9º, aí entra aquilo que eu gosto de falar. Eu vou esquematizar tudo para você aqui, tá? Eu vou deixar tudo bonitinho, tudo redondo. Mas depois você vai aplicar tudo que a gente vai conversar aqui na leitura da lei. Você precisa ler a legislação para conseguir enxergar bem o que eu vou tratar aqui com você, tá? Mas a primeira coisa importante é, quando você fala em enriquecimento ilícito, a vantagem conquistada é pelo próprio agente público. Aí quando você pega o artigo 9º, você vai reparar os incisos que tratam ali, que iniciam, né, o apontamento da conduta. E todos eles são incisos que têm verbos de ação relacionados à própria pessoa. Então ele vai dizer ali, ó, verbo perceber, receber, usar. Você vai notar que todos eles, eu costumo chamar assim, e aliás o pessoal de língua portuguesa que me perdoe, porque eu sei que isso não existe, mas é uma forma que eu tenho de enxergar isso. É um verbo de ação para dentro do próprio agente. É uma ação que o retorno da ação é para dentro da própria pessoa. Eu não estou visualizando um terceiro, eu estou pensando no meu próprio bolso, na minha própria pessoa. Tá? Então aqui você vai encontrar isso. Receber uma vantagem, perceber a remuneração, usar equipamento público para realizar ali obra própria, adquirir para si, né, ou para outrem. E aí entra um detalhe, tá? Quando ele fala adquirir para si ou para outrem, você pode até pensar assim, poxa, mas então ele está beneficiando outra pessoa. Não. Aqui a ideia é que ele adquire para outra pessoa, mas ele é o interessado naquele bem. Né? Quando você tem o tal do laranja, né? Você adquire aquilo passando por nome de uma outra pessoa, mas essa outra pessoa ela está servindo apenas de intermediário para facilitar o acesso. Tá? Então você vai encontrar ali incorporar, tá? Todos os verbos se referem a essa conduta em que o beneficiado pelo ato é o próprio agente público, beleza? Além disso, quando você fala em enriquecimento ilícito, nós temos um entendimento, isso do STJ, que o enriquecimento ilícito ele vai acontecer sempre que o agente público tiver uma conduta dolosa, tá? E aí não importa se foi uma ação
ou uma omissão. Aqui não faz diferença, a legislação ela não é direta em relação a isso, mas não importa se você teve uma ação que te gerou enriquecimento ilícito ou se teve uma omissão, pode ser também. Às vezes você deveria tomar uma decisão que iria acabar prejudicando financeiramente você e você não toma para que você tenha um benefício próprio. Ou você deveria produzir um ato que iria acabar causando um prejuízo financeiro àquela região e você não fez porque você tem residência ali. Então você acabou ganhando, né, na história. Então a ideia, e esse é o entendimento do STJ por conta da leitura do artigo 10, que vai ser o nosso próximo tópico, é que aqui só conduta dolosa é punida. Se o agente público agir com culpa, negligência, imprudência, imperícia, aqueles clássicos, se ele agir apenas com culpa, você não tem como punir o cara. A punição só se dá a partir do momento que você consegue enxergar que o agente público agiu com aquela intenção de produzir, tá? Aliás, deixa eu aproveitar e falar já uma coisa aqui. Para o STJ, esse dolo da lei de improbidade, isso vale para qualquer ato de improbidade, tá? É um dolo genérico, não é um dolo específico, tá? Então, assim, não preciso necessariamente ter a vontade de fazer aquilo, exatamente aquela conduta. Basta eu querer produzir um ato que vai gerar enriquecimento ilícito. Então, quando você fala em dolo específico, é que você tem que apontar exatamente a intenção do agente. Ele queria usar equipamento público para reconstruir a casa dele. Quando você fala em dolo genérico, não. Basta você apontar que ele queria cometer um ato que se enquadra como improbidade. Ele queria cometer um ato que se configura como improbidade administrativa. Tá? Tanto é que a nossa lei ela não exige que tenha o resultado efetivo do ato. Basta cometer o ato, que você já está ali enquadrado na improbidade. A única coisa que a lei exige que se consume efetivamente é o prejuízo ao erário, para que eu possa definir o ressarcimento. Fora isso, a simples intenção de fazer, o início do fazer, claro que eu também não vou punir a cabeça, né? O simples início de fazer já gera possibilidade punitiva, tá? Só que toma cuidado com uma coisa, muita gente, quando fala em enriquecimento ilícito, pensa necessariamente em condutas em que o agente traz para ele o dinheiro, né? Que ele pega o dinheiro, coloca no bolso. E não é essa a intenção do nosso dispositivo. Ou melhor, não é só essa. Na verdade, comete enriquecimento ilícito tanto a pessoa que coloca mais dinheiro no bolso, quanto aquela que deixa de gastar o próprio valor. Então, um exemplo clássico que eu gosto de usar, que eu acho que fica muito claro. Você trabalha numa instituição pública e que deixa à sua disposição uma viatura, o carro, o veículo oficial da instituição, para você trabalhar. Então você usa para se deslocar entre sedes e por aí vai. Você aproveita, já está no caminho mesmo, pega teu filho lá no colégio, leva até a casa, né, bonitinho, passa no mercado, compra os negócios, pergunta. Quando você usou o veículo oficial para realizar atividades de interesse privado, você concorda que você teve um gasto público com aquilo? Porque você depois vai ter que botar combustível, eventual manutenção futura, né? Só que o gasto quem vai pagar não é você. Se você tivesse utilizado o teu carro pessoal, você pagaria combustível, manutenção, mas você não usou. Então, você economiza. Como você deixou de gastar, você também cometeu enriquecimento ilícito, tá? Então, também é isso. Eu peguei um funcionário da prefeitura, um servidor público ali, especialista na parte de elétrica, né? Na parte de atuação eletricista. Ficou feio, né? Mas tudo bem. E levo ele lá para minha casa para ele fazer a instalação elétrica. Quem vai pagar? A prefeitura. Não, ó, eu estou te trazendo aqui, mas você é servidor da prefeitura. Você está agindo em nome da prefeitura. Tá nada. Eu estou economizando. Então não é só colocar dinheiro no bolso. É o deixar de tirar também que vai gerar enriquecimento ilícito. Ficou claro? Beleza. Vamos seguir a mesma história. O artigo 10 vai trazer para você atos que causam prejuízo ao erário. Então aqui, o que vai acontecer? Eu não estou falando de condutas que o cara vai enriquecer de forma ilícita. Eu estou falando de condutas em que eu estou beneficiando terceiros. A conduta do agente público é um verbo de ação para fora. O benefício aqui não é benefício pessoal, mas benefício de terceiros. Aí você de novo vai olhar os verbos. Permitir, facilitar, doar. Né? Então a ideia aqui é que o agente público está agindo contra a lei, mas não para trazer um benefício para ele, e sim trazer esse benefício para uma outra pessoa. Não confunda com a ideia de adquirir para outrem, fazer para outrem.
aqui eu também estou sendo beneficiado, mesmo que de forma indireta. Tá? Então, quando você faz alguma coisa para outra pessoa, mas você também tem benefício, é enriquecimento ilícito. Agora, se você faz algo para alguém beneficiando um terceiro, mas você não ganha nada com isso, você causou prejuízo ao erário. Um exemplo bobo para ficar bem claro, fraudar uma licitação. Você frauda a licitação para que tal empresa ganhe o contrato ali. Você está beneficiando. Ela vai ganhar aquele valor. Só que você não recebeu nada por isso. Ah, mas Dalmi, se ele recebeu, cometeu os dois. Enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, tranquilo. Mas na hora da nossa prova a gente tem que focar que as questões vão vir separadas, tá? Então a ideia é que ele cometeu um ato que causou prejuízo ao erário. Por quê? Porque ele gerou um contrato sem seguir o que a lei exige, sem seguir a formalidade estabelecida, tá? No caso de prejuízo ao erário, aqui nós vamos punir tanto conduta dolosa quanto culposa. Esse daqui é o grande detalhe, tá? Por quê? Aqui também ação ou omissão, não me importa. Por quê? O artigo 10, o próprio texto do caput do artigo 10 fala em dolo ou culpa. Então o que o STJ entendeu? Como o artigo 9º, por exemplo, não fala, então lá não cabe culpa. Tem que ser doloso. Exatamente pelo fato que o texto não fala, tá? Se o texto tivesse sido omisso em todos os artigos, com certeza o entendimento seria que dolo ou culpa seriam aplicáveis em todos, mas aqui não. Como o artigo 10 ele fala em dolo ou culpa, o entendimento é que a falta dessa previsão de conduta culposa nos outros artigos, isso vai acontecer no 10A e no 11 também, significa que o legislador não quis punir a conduta culposa. Ele quis punir apenas a conduta dolosa. Então não é uma supressão em que se interpreta, não. É uma supressão que o legislador quis fazer. Esse é o entendimento. Tá? Aqui você vai encontrar sempre uma conduta em que outra pessoa é beneficiada. Depois eu vou voltar e vou dar uns macetinhos legais para facilitar o nosso estudo. Tá? A terceira situação, que é a mais recente, tá? Que foi o acréscimo do artigo 10A ali em 2016, vai trazer um que não tem nome, mas a gente chama de concessão indevida de benefício. Tá? Benefício fiscal, benefício tributário. Esse aqui é o artigo 10A, introduzido ali em 2016. Você vai perceber um detalhe interessante. Qual é a marca desse daqui? A atuação do agente público é em benefício de terceiros. Aqui você pensa assim, peraí, então é uma conduta que também se parece muito com prejuízo ao erário. Parece, muito. Aliás, é um prejuízo ao erário. Então por que não colocaram o inciso do artigo 10? Não seria mais inteligente? Também acho. Até porque você está fazendo o que aqui? Você está concedendo indevidamente o benefício a um terceiro para benefício dele. Isso é prejuízo ao erário. Você está prejudicando o erário para beneficiar o terceiro. O problema é que o legislador não é burro. O que ele fez? Já que ele criou um novo dispositivo, são novas regras. E se você ler o artigo 10A, ele vai falar para você o quê? Ele não vai falar para você o quê? A possibilidade de punição por conduta culposa. Então, apesar de ter toda a cara de prejuízo ao erário, você tem que tratar como concessão indevida e aqui só se pune conduta dolosa, tá? E aqui é absurdo, mas você vai entender o porquê. Claro que aqui também é a mesma coisa de ação ou omissão, só que aqui é até meio difícil você ver uma omissão, né? Mas tudo bem. A questão aqui, eu vou te dar uma palavra diferenciada aqui para facilitar a interpretação, é que essa concessão indevida é especificamente em relação ao ISS. Né? Então só pode ser cometido por agente público que atue na área, né, dentro do município, na área de tributação e tal. Então, em relação ao imposto sobre serviço, que a alíquota mínima com base na lei, né, é de 2%. Então você vai ler o artigo 10A, ele só tem caput. Ele vai falar para você que a concessão indevida de benefício acontece sempre que desrespeita-se a Lei Complementar número 116 de 2003. Essa lei complementar ela fala o seguinte, olha, o ISS, que é um imposto aplicado sobre qualquer tipo de serviço prestado dentro do município, é um imposto municipal, né? É um tributo municipal, ele pode ser concedido com alíquotas menores, dependendo do serviço. O que não pode é essa alíquota ser abaixo de 2%. Então, a lei complementar que trata sobre o ISS, ela diz
que o mínimo que você vai cobrar é 2% de ISS pelo serviço, óbvio, né, que é ISS. Então, o que seria o ato de improbidade? Eu conceder a alguém um benefício que ele vai pagar 1,9% de imposto. Opa, é abaixo de 2%, não pode. Tá? Então, a diferença aqui não é a visão de que o cara está concedendo o benefício do ISS. Não, isso daí é normal. Para poder incentivar um determinado setor, isso não importa. Eu posso reduzir a alíquota para específicos. O que eu não posso é reduzir abaixo de 2%. Então, o máximo que eu consigo dar de molezinha para você é 2%. Isentar o ISS, impossível. E aí tem a concessão indevida de benefício fiscal. Ficou claro? Você vê que o cara não é bobo não, né? Ele criou um dispositivo próprio só para não permitir a punição culposa, já que o STJ já tinha esse entendimento, né? E por último, você tem aqueles atos que atentam contra princípios, né? Atentar contra princípios da administração pública, e aqui você tem o artigo 11 da nossa legislação, tá? Aqui você não identifica beneficiário, tá? Então, diferente das outras, aqui ninguém se beneficia. Pelo contrário, você vê mais gente prejudicada do que se beneficiando. Então, aqui não há benefício a ninguém, né, beneficiário. Aqui também só vale conduta dolosa. Então, lembre-se que só atos que causam prejuízo ao erário são puníveis na forma culposa, faz parte da vida, né? A conduta somente dolosa. E aqui também vale para ação ou omissão, assim como em todos os casos, por mais difícil que seja enxergar em alguns deles, tá? Então, o que seria um atentado contra princípios? Aqui, as condutas elas não apresentam beneficiários, mas sim pessoas que se prejudicam. Por exemplo, o agente público que não presta contas de acordo com a lei. O que ele está fazendo? Está desrespeitando o princípio da publicidade, princípios da administração pública, né? Consequentemente, ele está prejudicando o controle feito sobre os gastos, está prejudicando o acesso à informação do cidadão. O agente público que age além da competência que ele tem. Eu não estou me beneficiando nem beneficiando ninguém. Eu estou abusando do meu poder. Então, quando eu tenho abuso de poder e excesso de competência, também é atentado contra princípios. Um agente público que produz um ato com interesse privado e não público. Se ele produz um ato com interesse privado, mas isso não gera um benefício patrimonial para ele, ele atentou contra princípios. É o desvio de finalidade clássico, beleza? Então a ideia aqui é que eu tenho condutas que se caracterizam por não trazer benefício para ninguém, mas a conduta do agente causa um prejuízo e acaba afrontando a legislação e os princípios que regem, né, o direito administrativo. E aí entra um detalhe. Claro que você vai ler, por favor, cada um desses artigos, mas eu queria trazer um esqueminha legal para você. Porque olha só, o artigo 9 é bem de boa. Tá, o artigo 9 são poucos incisos, vai trazer para você ali as condutas que são enriquecimento ilícito, é muito fácil, é muito tranquilo identificar. Mas eu queria trazer uns esqueminhas que é o que a banca costuma fazer para tentar te derrubar na hora da prova. Então vamos lá, deixa eu zerar aqui o meu quadro e nós vamos fazer o seguinte, tá? Primeira coisa, vamos separar aqui, ó, prejuízo ao erário. Eu vou trazer algumas informações. Concessão indevida de benefício. Concessão indevida, eu só preciso de uma informação. E atentado contra princípios, eu também vou trazer algumas informações para você. Por quê? O detalhe é que assim, por mais que essa, digamos, técnica que eu estou te falando facilite muito o nosso trabalho, nós tivemos algumas alterações recentes, principalmente atentado contra princípios, que teve alteração em 2014 e depois em 2018, tá? Que acabaram meio que, assim como essa aqui de 2016 também, né? Que acabaram meio que atrapalhando um pouco esse macete de como identificar. Então, deixa eu te falar. Seguinte, quando você pega ali, e se eu não me engano é do inciso 14, tá? A partir do inciso 14 ali para frente, principalmente, mas pode ser que você encontre alguns outros também um pouco antes, mas principalmente a partir do 14 você vai encontrar o seguinte. Causa prejuízo ao erário, por exemplo, lançamento de um pagamento sem observar a formalidade legal. Causa prejuízo ao erário é aquele agente público que firmou o contrato sem observar a formalidade legal, sem observar a norma, sem observar o sistema normativo, sem observar a norma pertinente, não interessa. Você vai perceber
que tem uma enxurrada de incisos caracterizados por uma conduta do agente público em que ele não respeita a formalidade legal. Então, olha que interessante. Ó. Eu estou dizendo para você que a conduta do agente público é especificamente relacionada a um agir em que eu não estou me beneficiando, estou beneficiando outras pessoas, e esse benefício resulta de uma conduta que diz respeito à própria lei. Porque a lei exige uma formalidade e eu não estou seguindo essa formalidade para produzir aquele ato. Tá? Então, a grande marca do prejuízo ao erário é isso, não observar a legislação. Porém, quando surgiu o artigo 10A, isso deu uma atrapalhada. Por quê? Porque com o artigo 10A também é uma ação sem observar formalidades legais. Mas aqui você tem que falar o seguinte, sem observar a lei do ISS. Perceba que, foi o que eu te expliquei, a concessão indevida de benefício se refere especificamente ao imposto sobre serviço, não tem mais nada. Então, se ele trouxer uma questão de prova te mostrando que a conduta do agente público foi contrária à lei, a tendência muito grande é que seja prejuízo ao erário. Porém, se ele colocar na questão, ele vai ter que colocar no enunciado bem explícito que o que não foi respeitado foi a lei do ISS, então concedeu um benefício abaixo da alíquota possível, deu uma isenção quando não poderia, né? Deu ali uma redução sem gerar isso para os outros pares do setor, sei lá. Se ele mostrar para você que o que foi desrespeitado foi a lei do ISS especificamente, e não necessariamente ele vai trazer lei complementar 116, tá? Muito difícil a banca querer também, a menos que seja uma banca furreca, e essas bancas menores gostam de colocar a lei. Mas falou ISS, falou num dispositivo específico. Isso é importante por quê? Porque você tem que notar que não observar a formalidade legal, em regra, também pune conduta culposa. Agora, se for ISS, só com dolo. Se o cara concedeu, mas ele não sabia que não podia, ele agiu com imperícia, também chamada burrice, né? Se ele deu essa, mas eu achei que eu podia, desculpa, eu não tinha visto a lei, então como é que você trabalha com isso, né, querido? Aí ele consegue se isentar de responsabilidade. Porém, não para por aí, não. Por quê? Seguindo o mesmo trajeto, em 2014, né, que foi... Aliás, desculpa, né? Deixa eu me ajeitar aqui. Isso aqui foi em 2015, tá? Em 2015... foi acrescentado também um inciso falando que comete improbidade aquele que não observar a lei de acessibilidade. Já entendeu onde eu quero chegar aqui, né? Perceba que a sua prova ela pode trazer 3 situações, uma genérica e 2 específicas. Então, se ele fala para você, olha, o agente público agiu sem respeitar a lei do ISS, você já sabe que é um dispositivo próprio, artigo 10A, é um tipo de improbidade própria. O agente público agiu sem respeitar a lei de acessibilidade. Você sabe que é atentado contra princípios, que é a isonomia, né? Você não está falando mais de prejuízo ao erário. Até porque, pensa, não tem prejuízo ao erário. Você não causou ali um contrato errado, você simplesmente não fez uma obra que deveria ter sido feita, por exemplo, para adequar ali a formatação de um prédio para pessoas com deficiência, pessoas que dependam de mobilidade reduzida, que precisam de uma acessibilidade, poderem acessar ali o serviço. Então, a ideia da lei é forçar o administrador público a adaptar os sistemas e os instrumentos disponibilizados. Se ele não faz, ele não respeita a lei. Então, o cuidado é esse, tá? Quando ele começar a te contar uma história no enunciado e que o agente público não atendeu a legislação, eu quero que você, num primeiro momento, pense assim, é ISS? Não. É acessibilidade? Não. Então, beleza, é prejuízo ao erário. Tá? Eu quero que você elimine para você chegar à conclusão de que estamos falando de prejuízo ao erário. Beleza? E tem uma segunda coisa que pode acontecer aí. Ainda em relação até isso, tá? Você também vai ter descumprir normas, o que é o inciso 8º do artigo 11, eu acho, de 2014, em relação à aprovação de contas, tá? Então, deixa eu voltar para aqui rapidinho. Esse daqui, para mim, não entra, porque apesar de você não estar cumprindo normas, não são normas para firmar contrato, para ceder direito, mas são formas para conceder dinheiro, né, até, mas são formalidades, né, normas ligadas à fiscalização de gastos de pessoas privadas que recebem recurso público. Então aqui fica muito claro que você não está beneficiando ninguém necessariamente, né? Mas não, você deixar de fiscalizar os gastos, você beneficia a empresa e causa prejuízo ao erário. Mas o pensamento do legislador não foi esse. Então, para ele, como você não está respeitando norma quanto à fiscalização,
né? Não importa o resultado dessa falta de fiscalização, o que importa é você não estar fiscalizando, você está desrespeitando a legislação. Tá? Então, o legislador ele entendeu que a improbidade aqui não se dá porque você resultou num benefício o fato de não ter fiscalizado. É o simples fato de não fiscalizar. Então, cuidado só com esse pequeno detalhe, mas para mim não entra no mesmo sistema não. Mas se você quiser, você coloca no rol aqui embaixo, né, também, né, sem observar a norma de fiscalização de recursos públicos em relação a parcerias, né, com entidades privadas. Tá? Mas aí nós temos um outro detalhe. Tá? O prejuízo ao erário ele também acontece quando você frustrar licitude de um processo licitatório. Porém, quando você for no artigo 11, um dos incisos lá, que eu não vou lembrar o número, você vai encontrar ele falar assim, ó, frustrar, a frase é a mesma, licitude de concurso público. Que aí você derruba o princípio da isonomia, o princípio da competitividade, né? O princípio do processo seletivo, que é praticamente a mesma coisa. Então, olha que interessante. Se ele trouxer para você uma situação em que o agente público ele frauda o procedimento licitatório, isso é considerado prejuízo ao erário. Porque você está criando uma situação em que provavelmente ali vai sair um contrato superfaturado, vai sair uma contratação de empresa desqualificada, porque você fraudou a licitação, facilitando a vitória daquela empresa. Já no caso de você frustrar concurso público, você não está beneficiando ninguém necessariamente, pelo contrário, você está prejudicando uma grande maioria. Esse é o entendimento do legislador também, tá? Então, no concurso público, você está prejudicando a isonomia. Por mais que quando você frauda a licitação, você também prejudica a isonomia, mas para eles foi dado tratamento diferente. E, de novo, por que isso é importante? Primeiro, que, assim, na boa, as provas, elas só têm duas formas de cobrar isso. Traz a conduta e pergunta qual foi a qualificação do ato de improbidade, ou traz o ato de improbidade e pergunta para você como que você pode qualificar ali, como é que você pode punir o cara, doloso, culposo, ação, omissão, e aí que entra o detalhe. Se eu frustrei a licitude de um concurso público, só se eu agir com dolo para eu responder. Agora, se for licitação, mesmo agindo com culpa, eu sofro ação de improbidade. Então, muito cuidado com aquela observação do artigo 10, que é o único que permite punição mediante conduta culposa. Aliás, eu sempre gosto de falar isso com meus alunos, nunca vá com sangue nos olhos para a prova, porque normalmente a gente vê essas questões e já pensa, opa, cometeu improbidade, vou marcar aqui improbidade, e às vezes não. Aliás, recentemente eu tenho visto muitas questões nessa direção. Tem uma que eu estou lembrando agora que falou o seguinte, houve um concurso público e 2 candidatos fraudaram o concurso. Aí perguntava qual foi o ato de improbidade cometido. Sabe qual era a resposta? Não houve improbidade. Porque esses 2 candidatos agiram por conta própria, eles eram particulares, não tinham nada a ver com a administração pública. A própria questão deixou claro. Então são 2 candidatos particulares, não tem como você punir, por mais que você queira. Outro falou que o prefeito colocou ali no carro comissionado um parente. Só que na questão dizia que o prefeito conseguiu provar que ele não tinha conhecimento da lei, então ele agiu com culpa e não dolo. Pô, peraí, se eu nomeei um parente, eu estou desrespeitando o princípio da administração pública, o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade. Eu deveria responder por improbidade, né? Não vou. E a resposta da questão era, não houve improbidade. Por quê? Porque ele agiu com culpa. E atentado contra princípios não se pune pela modalidade culposa. Tá? Então, muito cuidado para você não ir para a prova pensando vou ferrar geral. Não. Se o agente público agiu com culpa, você tem que saber se é punível essa culpa. Fechou? Então, beleza. Ó, com isso aí você fica bem preparado, bem preparada para atuar ali em relação a atos de improbidade. Não se esqueça, por favor, aplique toda essa regrinha, tá, que eu estou falando, lendo a lei. Lê, são 40 e poucos incisos ali, você não precisa memorizar, mas leia e identifica esses detalhes que eu chamei a atenção para você, tá? Para facilitar bem o seu trabalho. Valeu, obrigado pela paciência aí e até o nosso próximo encontro.